para chegar, é muito provável que tem gente que tem que sair. Atos, e aí? Para abrir essa folha. Rapidinho, Veja. só porque eu ri agora com o comentário de Wilson Cabuz, porque tem 2 dos 5 que chegaram agora. Pô. Os caras não foram nem entraram no vídeo, já tem 2 na lista de dispensa de Cabuz. Vamos lá. A gente viveu muito tempo na Série C e a gente esqueceu sobre a possibilidade de abrir mão de jogadores sem um alto custo para o clube. Por quê? Porque como o Náutico estava na Série C, os jogadores eram no nível muito ruim. Muito ruim mesmo. Tipo, jogadores que não interessavam a ninguém. Se você tem Perema, desculpa, velho, não tem ninguém querendo Perema, não. Porque para a Série C não pode ser substituído. Geralmente a Série D ela corre mais rápido ainda do que a Série C. E a Série D ninguém tem capacidade de estar investindo em jogadores de uma divisão acima. E o jogador tem má vontade de ir também. Então, veja, é muito problemático, porque você tem um time que, caso você queira abrir mão de um jogador, você queira dispensar, no modo de falar, né? Alocar ele em um outro time, você tem extrema dificuldade. E uma realidade diferente disso, que a série A vive isso em forma plena, mas a Série B também, é uma possibilidade de você conseguir alocar bem jogadores em outros clubes. A gente recentemente a gente não viveu isso. Então, em tese, o Náutico conseguiria colocar esses jogadores em alguns clubes. Por exemplo, vamos lá, Toró. Velho, qual time da Série C não teria interesse em Toró? E não é um jogador caro. Exato. Imagina a gente na Série C, se a gente não queria Toró. A gente aceitou Igor Bolt, porra. Toró seria uma maravilha quando a gente tava na Série C. Toró caberia no Santa. E é bem mais barato que Quirino, por exemplo. Caberia em qualquer time, Cláudio. Literalmente, em qualquer time da Série C, Toró caberia. E todos os times iam querer. Então, veja. Toró não teria dificuldade de você conseguir alocar ele no time de Série C. A mesma coisa, Wanderson. Mas Wanderson foi uma merda. Aqui no Náutico, no ano passado, ele foi um destaque da Ponte Preta. Vocês acham que os times da Série C vão pegar os maiores? Vamos pegar Santa Cruz. Vocês acham que Wanderson não joga no Santa? Pelo amor de Deus, pô. O Santa tem Eurico. No esquema de Claudinei, ele é rei, viu? No esquema de Claudinei, ele é rei. Jogaria muito. Exatamente, com linha baixa, só tirando a bola da área. Era capaz de ele ir pro Santa e a gente começar a dizer, puta que pariu, chegou no Santa e começou a jogar bola. Porque o esquema de Claudinei ia valorizar ele e o nível da Série C também. Então, veja, Wanderson seria fácil de alocar, Toró seria fácil de alocar. Esses dois jogadores, Auremi eu acho que já seria um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Mas aloca também, viu? Aloca tranquilo, acho que consegue. Uma Série Czinha consegue. É porque eu acabei de citar 2 jogadores que foram destaque na última Série C, que não foi o caso de Auremi. Mas vamos lá. Qual seria a tua lista de dispensa? Para mim, encabeçaria Auremi, Wanderson e Toró. Pelas informações que a gente teve durante a semana sobre Toró, não consegue se colocar à disposição e tal. Então, esses três. Esses três, para mim, encabeçaria. Agora, Igor do Ceará, que não tem condição nenhuma. Igor do Ceará. Pronto, a gente já tem 5 aí. Qual é o quinto? Eu citei 4 até agora. Outro Sânia. Não tem a menor condição da Série B, gente. Vamos lá. Outro Sânia você não consegue alocar em lugar nenhum, não. Viu? Tem esse problema. Mas vamos colocar o contrato acaba quando, né? Eu acho em agosto o contrato. E eu acho que consegue alocar outro Sânia na C também. Mas outro Sânia... A gente tem que quisesse... Seria um time, João, que quisesse outro Sânia para uma configuração de jogo, porque ninguém vai montar um time com ele titular, não. Exatamente, mas consegue. Talvez tenha que pagar uma parte de salário, não sei como seria o modelo de negociação. Mas eu acho que tem que... Velho, quando você está na Série B, é muito bom a Série C. Porque é só lembrar da gente, pô. Quando a gente olhava, a gente que eu falo, todo mundo, né? Torcedor em geral, e o cara vinha da Série B, ele era automaticamente, vamos dizer assim, uma contratação ok. Quase automático, pô. Aí vamos lá. Aldemir, Wanderson, Toró, Guruceaga e Samuel Tussani. Esses 5.
Esses 5 são... Toró, no caso, foi porque Toró não conseguiu se colocar minimamente à disposição. E não tinha lesão, né? Por causa de outros fatores e Eu tal. lamento, eu acho que Toró poderia ser útil na Série B, mas se não se coloca à disposição, aí fica difícil, realmente. Então, eu tô tirando Toró porque os outros 4 dessa lista de 5 seria capacidade técnica. E Toró dessa condição. Aí a gente tem 5. Aí você me pergunta, digamos que Renato faça essa pergunta para mim. Atos, fora desses 5, que praticamente tá indo na capacidade técnica muito abaixo, se conseguisse uma realocação de um outro jogador que supostamente foi uma boa contratação, mas para poder abrir folha, você abriria a mão dele? Eu acho que tem um jogador. Peraí, deixa eu pensar. Um jogador estratégico. Que tem um salário um pouco acima para a posição dele. Rapaz. Reginaldo. Juninho. Não, Juninho não. Seria Reginaldo. Porque é um jogador... bem lembrado. Bem lembrado. É um jogador que ele assustou os últimos 2 jogos. Os últimos 2 jogos foi tenebroso de Reginaldo. Reginaldo, ele participa da falha do terceiro gol do Sport na Ilha do Retiro, tá? Ele entrou no jogo domingo, completamente perdido. É um jogador que, quando ele tá se defendendo, é como se ele não existisse. E, pelo contrário, eu acho que se ele não tivesse ali, era melhor. Porque parece que ele... No terceiro gol do Sport na Ilha do Retiro, ele deu espaço para Gustavo Maia, depois deu condição para Iago Felipe. Ele colabora com o Sport 2 vezes. É um jogador que tem medo do combate, ele fica voltando até o adversário conseguir fazer o que quer. Então é um jogador que ele se colocou de uma maneira que João usou uma expressão seguinte: eu passei a não enxergar ele como um jogador de futebol. Eu também tive essa impressão. Tão assustado que eu fiquei com o Reginaldo. E é um cara que ele veio para ser titular. Alguém acha aqui que contra o Criciúma, Reginaldo vai ser titular no lugar de Arnaldo? E olha que Arnaldo fez um péssimo jogo também, viu? Contra o Sport. Reginaldo não vai ser titular e com razão. Ele não tem a aptidão ofensiva suficiente para poder a gente dizer assim, deixa o Reginaldo aí que ele vai ser tipo um ponta. Não é o caso. Então é um jogador que, tendo uma boa realocação dele, eu acho que é um jogador até que tem interesse na Série B. Tem time da Série B que teria interesse em Reginaldo. Eu tenho certeza que para a posição dele é um salário alto. Pode não ser um salário alto em geral, porque tem algumas posições desvalorizadas no futebol. Volante e lateral geralmente recebe bem menos na média de um time. Então, se tivesse a oportunidade correta, o cenário perfeito, com um jogador, uma opção à vista, eu abriria a mão de Reginaldo também. Só um parênteses aqui, porque muita gente questionando a situação de Toró. Hoje não é questão técnica, não. É que não se colocou à disposição. Ele não joga desde dia 22, se recuperou de lesão e ficou fora da final. Então, assim, para ele ficar, vai ter que colocar o meu filho. Ou você... Deixa eu falar no jeito mais sem muita cerimônia. Ou você deixa de ser mole, entre aspas, vai ter que ir. Quando tiver com a dorzinha, vai ter que ir pro jogo. Velho. Vai ter que ir pro jogo. Porque a gente não pode ter um jogador desse que uma dorzinha, não vou ficar de fora. Não pode ser assim. Ou ele vai, dorzinha e tudo, ou não tem condição de ficar, infelizmente. A gente precisa dele. É um jogador que pode ser muito importante na Série B. Mas, com qualquer dorzinha fica de fora, aí desculpa. Aí é melhor buscar outro que tenha vontade. Ano passado, no Sport, o Fred falava muito isso no 45 sobre Sérgio Oliveira, né? Que era um jogador que, se tivesse uma dor, não viajava, não era relacionado. E é o que acontece com o Toró. Então, assim, não dá para... Velho, se o jogador fica de fora de uma final por dor, sem ter lesão, ele é capaz de ficar de qualquer jogo. Velho. Porque, meu irmão, se a motivação de uma final não lhe fez de colocar à disposição, mesmo com dor, assim, eu não tenho confiança muito, João. Eu acho que é um jogador que tem potencial até para ser titular, se não precisar em algum momento. E não é caro, não é um jogador caro. Agora, assim... segunda-feira eu queria que ele fosse embora na terça. Hoje, a depender de uma conversa, pode ser que ele fique.
Mas assim, também se mandarem embora, se acharam outro clube liberarem, não me ofende, não. Mas era um jogador que, porra, eu tinha uma expectativa que podia compor bem. Assim, por exemplo, Saraiva, eu acho que é um jogador que é jogador do segundo tempo total. E eu acho que do segundo tempo que ele vem fazendo, não tem me agradado. Jogador até mais barato do que Toró. E vem ajudando. Né? Nunca que eu vou. Dificilmente vou pedir ele como titular. E é isso aí, jogador do segundo tempo, quando entra, faz uma gracinha ou outra, às vezes vai mal e tudo bem. Toró é um jogador que tem potencial para ser titular, mas tem que jogar. Aí depende mais dele do que da minha torcida, da minha expectativa por ele. Vocês têm algo a acrescentar em relação a essa lista, Cláudia e João? Botou Guruseaga, botou, não foi? Botei. A minha lista foi Wanderson, Guruseaga, Auremi, Samuel Tsania, Toró, e eu deixei essa possibilidade aí que se conseguisse um outro time, tivesse um jogador em vista para a posição, um Reginaldo da vida, assim, numa questão estratégica, tá entendendo? Para mim, eu confesso que eu ainda aí, acreditaria um pouquinho em Reginaldo, não sei, esse jogador de Kiato, seria uma situação sem custo total, sabe, Cláudia? Sem custo total. Alguém vai assumir o contrato dele perfeitamente e eu já tenho uma outra opção aqui, sabe? O CRB quer contratar ele, que já foi de lá, né? Exatamente. E eu tenho um outro cara, sei lá, um Matheus Ribeiro da vida, que o Náutico tentou no banco do Atlético Goianiense. Eu tenho outro aí, eu acho que Atos citou o Reginaldo como esse cara do tudo perfeito. E, apesar de tudo, eu colocaria, talvez, se tivesse essa mesma situação que Atos citou, pelo salário, pelo rendimento do começo do ano, apesar de que eu acho que pode ter uma melhora na Série B, eu colocaria Todinho nessa opção aí também. É um salário muito alto, é um dos mais altos do elenco, para não entregar nada. Eu acho que Todinho não vão desistir. Não vão, no caso. E veja, se a gente for ficar brincando disso daí, aí a gente pode... Aí não fica só em Todinho. A gente pode ir para Paulo Sérgio. Aí não sobra ninguém. Aí... Matheus Silva. E não tô discordando não, sabe, João? Tô dizendo assim, veja. Mas eu ia concordar contigo agora também. Eu acho que, por exemplo, é Matheus Silva ou Wanderson. Não dá para sair os dois. Sim. Matheus Silva ou Wanderson. Reginaldo ou Todinho. Pronto. Clauber. Que dá. Que dá. Se aparecesse agora na sua frente para apertar um botão e os dois sair sem custo e abrindo folha para vir dois, você apertaria o botãozinho. Do que pode vir também. Que aí vem coisa pior, aí... Pior porque, que quem? Só para deixar... Matheus Ônibus Silva. Atos, só para deixar, porque eu vi algumas pessoas no chat confundindo um pouco essa janela. Essa janela que fecha dia 27, o jogador precisa ou estar sem contrato, ou então ele precisa ter jogado estadual. Então não é o mundo inteiro livre, não, tá? Porque eu vi algumas pessoas sugerindo, algumas pessoas do exterior que estão jogando. Não tem como escrever. O jogador precisa necessariamente ter jogado estadual ou tá sem contrato, eu acho que desde o começo do ano, né, Cláudio? Tá no mudo. Eu vi algum tweet dizendo que era até em fevereiro, até o final de fevereiro tinha que estar sem contrato. Alguma coisa desse tipo. Por isso que, por exemplo, o Regis veio pro Santa, que é um jogador que não jogou estadual. Para passar a informação correta, como o Timbucast aqui preza por isso, inscrever dá, tá? Só vai ser punido depois. Mas não pode escrever. Porra, a caneta não vai riscar o papel, não, Poder pode, porra. Agora você depois vai ser punido. Falaram aqui de Matheus Babi. Matheus Babi foi pro exterior, né? Acho que é um exemplo de um jogador que não pode.